Neste vídeo vamos examinar o peso dos nossos pontos de vista, agora atuando também sobre o sentido de algumas forças conhecidas no espaço-tempo. Quando você analisa a gravidade, por exemplo, percebe que entre dois corpos de massas diferentes e que se atraem, o de maior massa é quem vence e determina o sentido da força preponderante. A energia potencial gravitacional obedece a esse princípio. Sabe-se que se o maior puxa o menor na sua direção, o mesmo acontece no sentido contrário, embora, ao final, o de maior massa prevaleça. No caso da atração gravitacional entre o Sol e a Terra, o centro de gravidade estaria tão perto da estrela que, para fins do cálculo da força, o Sol se colocaria virtualmente sobre o centro de um círculo. Um círculo é uma espécie de elipse, em que os dois focos se superpõem sobre o centro. A força gravitacional que atuaria sobre a Terra teria uma orientação radial, e o planeta percorreria uma órbita virtualmente circular. Uma evidência de que nem sempre o maior e o mais forte prevalecem, está inserido na teoria do Big Bang. Uma das hipóteses mais aceitas é a de que a singularidade teria se originado de uma inversão temporal e do colapso gravitacional de um corpo de massa muito elevada, formando um buraco negro. Considerando, como defendido pela maioria dos astrônomos, que o espaço em expansão se comportaria da mesma forma que uma tira elástica, na medida em que o universo fosse se expandindo e o espaço se esticando, a singularidade teria que puxar as galáxias na sua direção, retardando o seu movimento. Quando a tira de borracha do espaço se esticasse, a partir do centro, a força apontaria no sentido contrário, ou para a singularidade. No livro Física 2, Resnick, Halliday, a energia potencial gravitacional é descrita seguindo-se um modelo de um oscilador harmônico simples. Em uma das configurações citadas, a Terra e a partícula estariam infinitamente distanciadas. Atribuímos, então, energia potencial nula ao sistema. Portanto, a configuração de energia potencial nula é também a de força nula. Fazemos uma escolha semelhante ao definir a configuração de energia nula de uma mola, como a configuração em que ela está em seu comprimento normal, não distendida, caso em que a força restauradora é nula. O sinal negativo indica que a energia potencial é negativa, a qualquer distância finita. Ou seja, a energia potencial é nula no infinito e decresce com a diminuição da distância. Isso corresponde ao fato de ser atrativa a força gravitacional exercida pela Terra sobre a partícula. Quando esta se movimenta desde o infinito, o trabalho realizado por esta força sobre a partícula é positivo. A força gravitacional, que atua na partícula, tem sinal negativo, indicando uma força atrativa. Isto é, uma força que puxa a partícula para a Terra. Isso teria que ser válido, também, para a influência da singularidade do Big Bang sobre as galáxias em expansão, atraindo-as. As teorias inflacionárias sustentam o contrário, pois o desvio para o vermelho nos diz que as galáxias estariam se afastando continuamente umas das outras, tão mais rápido, quanto mais distantes estivessem. O mais forte e o de maior massa, no caso o buraco negro, representado pela singularidade do Big Bang, estaria perdendo a disputa para uma energia misteriosa, chamada escura. Edwin Hubble, em 1929, descobriu que as galáxias se afastavam da Via Láctea, ao perceber que as mais distantes se moviam mais rápido que as mais próximas de nós.
Ele entendeu que poderia aferir suas velocidades, medindo os seus comprimentos de onda através de um prisma. Isso se chama desvio para o vermelho, e ainda é usado hoje para se medir distâncias no espaço. A energia potencial, gerada a partir do Big Bang, seria negativa se o espaço ao redor das galáxias obedecesse ao modelo de uma tira de borracha que se esticasse. Isso significa que a singularidade puxaria as galáxias na sua direção, retardando o seu movimento. Em relação à partícula atraída pela Terra, você poderia, por semelhança, substituir a Terra pela singularidade do Big Bang. O comportamento das galáxias seria o mesmo previsto para a partícula colocada nas distâncias finitas. Elas seriam atraídas pela singularidade. Quando você coloca o marco zero do tempo na posição de uma estrela, que pode ser o nosso Sol, você está supondo que ela teria o potencial, pouco provável, para manifestar o seu ponto de vista, por isso ela estaria se colocando no centro do que pudesse observar. Da sua parte, quando o observador, e não a estrela, manifestasse o seu ponto de vista, ele inverteria o sentido da seta do tempo, pois ela deixaria de apontar para o seu futuro e agora apontaria de forma continuada para o seu passado. A mesma inversão aconteceria com o sentido da energia potencial gravitacional. Agora, a Terra também puxaria o Sol na sua direção. O mesmo poderia ser previsto quando se pensasse na singularidade do Big Bang, pois, estas são ideias elaboradas a partir da observação de eventos, que, em princípio, teriam que estar do lado de dentro do espaço-tempo. No gráfico a seguir se vê que, se o espaço pós-singularidade assumisse o mesmo comportamento de uma tira elástica, o movimento expansionário estaria associado a um trabalho negativo do espaço. A energia potencial elástica seria negativa nas distâncias finitas. Ou seja, a força gravitacional seria atrativa, e ela deveria puxar as galáxias na direção da singularidade. Se o tempo existisse, dentro do cone de luz futuro do Big Bang, ele deveria se contrair, de forma complementar com o esticamento do espaço. Para que o observador pudesse lembrar-se da singularidade e do próprio movimento expansionário, seria necessário que o espaço se contraísse, em algum momento, o que, forçosamente, viria acompanhado de uma inversão no sentido da seta do tempo, seguida da sua dilatação. Antes dessa inversão não haveria movimento mensurável, mas, caso houvesse, as galáxias iriam se afastar umas das outras em movimento retardado. Isso está em franco desacordo com o desvio para o vermelho previsto no efeito Doppler. Quando a radiação cósmica, emitida há 13,7 bilhões de anos pela singularidade, atingisse a Terra e se espalhasse, haveria uma inversão aparente da seta do tempo na posição do observador isolado, o único ser vivo que pode decodificar as informações e emitir o seu ponto de vista. A seta passaria a apontar continuamente na direção do seu passado. Neste momento, o sentido da energia potencial gravitacional seria determinado pelos corpos de maior massa. Entre o Sol e a Terra, por exemplo, a força gravitacional apontaria para a estrela. A energia potencial gravitacional seria negativa nas distâncias finitas, de acordo com Resnick e Halliday. A mola do espaço já surgiria na sua fase de contração, depois de ter estado em repouso no infinito. Note-se que não existiria mais uma fase de esticamento dessa mola dentro do espaço-tempo, o que representa um problema de difícil solução para as teorias inflacionárias.
O rastreamento da radiação cósmica emitida pelas galáxias distantes é a única fonte de informações de que dispomos, e essa radiação se apresenta sempre no nosso passado, ou depois que ela se espalha na Terra. Esse rastreamento remoto, baseado no desvio para o vermelho, mostra-nos as ondas como se elas fossem contínuas. Assim, a luz não dependeria mais do sentido da sua propagação, o que nos impede determinar, isoladamente, se o espaço estaria atualmente na sua fase de contração ou na de expansão. A atração entre os corpos de maior ou de menor massa passou a ser recíproca. Porém, a expansão da tira do espaço, e não a sua contração, é quem deveria promover a atração das galáxias na direção da singularidade e um retardo no seu movimento, por ser a singularidade o corpo de maior massa possível. Nesse contexto, estaria pesando o ponto de vista do observador, e a inversão aparente da seta do tempo na sua posição. Por outro lado, quando rastreamos a radiação cósmica no passado, a contração da tira elástica, dentro do espaço-tempo, estaria afastando as galáxias entre si, de forma aparente, na presença de aceleração do seu movimento. Isso sugere que a contração do espaço, no pós-Big Bang, é que estaria expondo a fase anterior, de esticamento do espaço. Por isso, a expansão seria avaliada sempre fora do seu próprio tempo ou como uma imagem do nosso passado. É como se o movimento expansionário atuasse, transitoriamente, como um apagador de informações, mesmo que elas ainda estivessem lá. Vou dar um exemplo da espécie de prisão que o espaço-tempo representaria para nossa consciência, não para os nossos corpos físicos. Costumamos aferir as distâncias e as velocidades dos astros, através da luz emitida ou refletida por eles. Quando o fazemos, levamos em conta que a luz possui uma velocidade fixa e limitada. Com isso, a luz das estrelas deveria demorar para nos alcançar na Terra. Neste procedimento, costumamos esquecer que, se a sua luz ainda não tivesse chegado até nós, a estrela não existiria, mesmo que estivesse lá. Isso cria um princípio de exclusão de acesso, uma vez que não podemos nos lembrar de um evento que, mesmo já tendo ocorrido, ainda não disponibilizou o acesso às informações transportadas pela luz.